Kevin, eu conversei com o tiozinho do meu trabalho e a gente tava falando sobre lealdade. Tipo, que hoje em dia não existe mais lealdade. Ele falou pra eu confiar só em mim mesmo. Não confiar em mais ninguém. Porque todas as pessoas estão ao meu lado apenas por interesse. Mas eu fiquei pensando, eu me considero uma pessoa tão legal? É sério que só tem eu nesse mundo que eu possa confiar? Esposa, amigos, são todos traiçoeiros? Eu realmente não deveria confiar em ninguém mesmo? Porque hoje em dia eu percebo que lealdade é uma coisa muito escassa. Tô com isso na minha cabeça, tá ligado? Não sei se você vai ler esse comentário, mas se ler, faz um vídeo sobre isso, dando a sua opinião. Então, cara, coincidentemente, eu tava pensando nisso essa semana. Eu li um livro essa semana que no finalzinho eu vou indicar pra vocês, que eu espero muito que vocês leiam. É um livro muito pequenininho, mas vai mudar a vida de vocês com certeza, como mudou a minha. Eu tava refletindo muito sobre isso, sobre lealdade, ou sobre, sabe, tá disponível, ajudar as pessoas e se doar para as pessoas. Quer saber? Eu já vou mostrar o livro agora pra gente desenvolver a conversa. Esse livro chama A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu vou deixar o link na descrição para você comprar por R$14. É um livro de menos de 100 páginas. Eu indico, você consegue ler num dia, no final de semana, tá? Ele é muito fácil de ler porque é um livro muito bom, uma história muito boa. Não é um livro fácil de digerir, mas é um livro fácil de ler, pela história ser boa. Então, sinceramente, assim, eu vou dar uma resumida sem estragar a experiência de você ler o livro, que eu tenho certeza que você vai ler, tá? É barato e pequeno, não tem desculpa para não ler. O personagem principal, né, o Gregor, ele acorda um dia e ele tá transformado num besouro. Não sei se é um besouro, um escaravelho, sei lá, um inseto, ele virou um inseto. E esse cara, ele mantia a família dele toda. Ninguém trabalhava na família dele, os pais dele já eram idosos, ele tinha uma irmã mais nova e ele bancava todo mundo num trabalho que ele não gostava. E era um trabalho que ele odiava, era uma vida que ele não gostava, mas ele fazia isso porque tinha um bom salário. Porque, bom, tem nuances da história aí que fazia ele ficar preso nesse trabalho que eu não vou falar muito pra você descobrir sozinho, tá? Mas é o seguinte, resumidamente, ele era um cara que mantinha a família dele toda e ele ficou numa condição que ele não conseguia mais manter, não conseguia mais trabalhar. E o paralelo que eu fiz e se eu ficasse paraplégico, por exemplo? E se de repente de sair, hoje em dia eu não preciso, graças a Deus, eu não preciso ajudar a minha família. Eu conheço muita gente aqui, principalmente aqui em Portugal, o que vive fora do país, que trabalha muito e manda dinheiro pra família todo mês porque a família precisa. Graças a Deus a minha família não precisa. Eu ajudo como eu posso, tá? Mas eles não precisam de mim. Eles conseguem se virar muito bem, como eu falei já em várias vezes. A minha família é uma família muito pobre que venceu, tá? Não somos ricos, mas não passamos necessidade. Isso pra mim já é vencer, vindo de onde eu vim. Mas graças a Deus eu não preciso. Mas o que eu mais vejo é gente fazendo isso, se matando de trabalhar pra mandar dinheiro pra família, pra manter a família. E se essa pessoa de repente passa de provedor da família a um fardo, porque se torna um problema você ter que cuidar. Eu tive recentemente isso na minha família, de você ter que disponibilizar tempo e energia para cuidar de uma pessoa que merece ser cuidada, mas aí você passa de um provedor para um fardo, que é o que aconteceu nesse livro. E no livro, enfim, ele vira um fardo e a família dele passa a não gostar tanto dele. Tipo assim, ele não teve a lealdade da família dele até o final, ele não foi bem tratado quando ele precisou ser bem tratado. E eu fiquei pensando muito nisso, cara, muito nisso. Quanto da nossa vida a gente abre mão pra agradar os outros e que num estalo, assim, numa coisa mínima, num acidente, a gente pode tropeçar e de repente ficar inválido e a gente vai se tornar um fardo para essas pessoas. A gente vai, na história, assim, eu fiz muito esse paralelo com ficar paraplégico ou ficar de cama, sabe, impossibilitado de se movimentar, mas entendendo tudo que as pessoas estão falando. As pessoas nesse livro não sabiam que ele entendia, porque ele tinha virado um inseto, mas ele entendia tudo que era falado e ele via nitidamente que, assim, ninguém mais gostava dele. Ele virou um fardo pra todo mundo. Só que tem um porém. A vida de todo mundo melhorou, porque todo mundo resolveu se virar depois que ele ficou nessa condição. Que eu gosto de pensar eu gosto de fazer a analogia que ele ficou tetraplégico, por exemplo. Depois que ele ficou impossibilitado de conversar, de se comunicar e de se mover, de prover pra família, todo mundo teve que se virar e a vida de todo mundo melhorou depois disso. Então, às vezes, você tá jogando a sua vida fora. Eu já vou chegar na lealdade, tá? Eu tô fugindo um pouco do assunto. Mas você vai jogar a sua vida fora, preocupado com a lealdade ou com o bem-estar de outras pessoas que não necessariamente, que talvez se virassem muito melhor sem você pegar no colinho lá e fazer de tudo por essa pessoa. E muito mais do que isso, quanta coisa a gente faz na nossa vida pra agradar. Muita coisa na minha vida eu fiz pra agradar e pra honrar meus pais ou pra agradar os amigos, sabe? E se eu ficasse nessa condição? Quem seria leal a mim até o fim, entende? Quem estaria comigo até o fim, me tratando bem, cuidando bem, como a pessoa que eu era quando eu era saudável? Então, eu acho assim, a conclusão que eu cheguei é que, cara, primeiro, lealdade não é uma coisa que você tem que se preocupar. Eu acho que pouca coisa na vida merece a sua preocupação. Preocupação é uma palavra muito forte, que ela é banalizada, porque todo mundo fica preocupado com tudo.
sabe? A preocupação, pouca coisa merece preocupação, cara. Principalmente se você tem fé. Não necessariamente se você é cristão, sei lá, se você tem fé em uma coisa maior, em uma regra que rege esse universo, cara, você tem que entender que as coisas, elas vão naturalmente, elas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. E o que você pode se preocupar, o que você pode fazer pra ter o controle, o mínimo de controle sobre o que vai acontecer, é cuidar de você, sabe? Se você, é o que eu falo sempre, eu não vou cansar de falar, se você se desenvolver, se você melhorar, se você se espiritualizar, se você se tornar uma pessoa melhor, se você todo dia for melhor que ontem e pior do que amanhã, você tá no caminho certo, cara. Você tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã você tem que ser melhor do que hoje. É melhorar 1% todo dia. No final de um ano você vai ter melhorado 365%. Tudo isso é muito clichê, mas é o básico da vida, cara. Todo mundo chega nessa conclusão no final das contas. Toda filosofia, toda religião chega nessa conclusão. Conhecer a você mesmo, desenvolver a você mesmo, se preocupar primeiro com você mesmo. Cara, é um mandamento, presta atenção nos detalhes. Amar o próximo como a ti mesmo. Você só pode amar o próximo depois que você amar a si mesmo. A regra é essa. Primeiro você se ama e aí você aprende a amar o próximo. Você não tem que ficar preocupado com quem está ao seu redor, com a lealdade das pessoas e com o que as pessoas, principalmente com o que as pessoas pensam de você. O que você pensa de você. Isso é muito importante. Eu falei no vídeo de ontem que eu falei do Vinícius Júnior, a questão da autoestima. No caso eu falei para pessoas negras, mas a autoestima é tudo na sua vida, cara. A sua autoimagem é tudo. E não depende necessariamente do que você vê no espelho, mas do que você sente ao olhar pra você, entendeu? Se torna uma pessoa que você teria orgulho de se olhar, de se ver no espelho, sabe? Que você teria orgulho de imaginar quando você era criança que você se tornaria. Se torna essa pessoa. O resto vai vir. Tudo vem como consequência de você se desenvolver. Tudo na vida, o sucesso financeiro, a liberdade, a lealdade das pessoas, tudo vem como consequência de você ser uma pessoa extremamente foda. O primeiro é amar a ti mesmo. Pra aí você poder amar o próximo. As pessoas, elas perdem muito tempo procurando suprir a carência com outras pessoas. A sua carência tem que ser suprida com você mesmo. Eu não entendo muito sobre isso, mas com o que as pessoas chamam de Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo, ele é uma coisa que a gente tem, ele é a coisa que a gente tem de bom dentro da gente, que a gente tem que conhecer. Eu acho que quando Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo, é isso, esse é o nosso eu, sabe? Esse é a nossa essência, sei lá, eu não entendo muito, não consigo entender, tô nesse caminho ainda, mas tá tudo relacionado a você olhar pra dentro. Tudo. O que é importante está dentro de você. Pouca coisa que está fora de você merece a sua preocupação. A conclusão é essa, sabe? Às vezes você tá deixando passar muitas oportunidades. Eu acredito sinceramente que todo mundo tem um talento. Todo mundo tem uma coisa que traria sucesso, felicidade, riqueza, liberdade. Todo mundo tem uma coisa, mas você nunca vai saber porque você está preocupado em suprir, em cumprir com as expectativas dos outros sobre você. A gente vive tentando suprir essas expectativas dos nossos pais, dos nossos amigos. Cara, imagina se a gente vivesse num mundo que a gente não tivesse um Instagram, por exemplo, para se comparar o tempo todo. Imagina se os nossos pais ensinassem a gente, não a fórmula que eles aprenderam para fazer sucesso, mas a achar o nosso talento. Imagina se isso acontecesse. E se eu fosse o melhor baterista do mundo, mas eu nunca peguei uma bateria para tentar, para ver se era essa a minha praia, sabe? Usa seu tempo para você, cara. Usa seu tempo para você e as coisas vão se desenvolver ao redor disso. É primeiro se desenvolver, a regra é essa. É primeiro você, não na questão de não se preocupar e não ter empatia, não é sobre isso, é questão de ajudar. E aquele outro clichê, é aquela história do avião. Primeiro você coloca a máscara em você e depois coloca a máscara no outro. Você não consegue ajudar ninguém levantar se você tiver caído também. Essa é a questão, entendeu? Você precisa se garantir primeiro. Aí você vai ser muito mais efetivo em ajudar as pessoas, sabe? Se garante, se desenvolve, acha o seu talento, acha a sua praia e vai e foca nisso. E quando você achar vai ser muito mais difícil ainda, porque você vai ter que focar e acreditar nisso até o final e não abandonar. Só perde quem desiste. Enfim, tudo isso é um processo, cara, mas eu acho que lealdade e tentar ajudar todo mundo, tentar agradar todo mundo, são coisas que você não deve se preocupar. O que as pessoas pensam de você. Assim, ama você pra poder amar os outros. A regra é essa, isso é um mandamento. A ordem é essa, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não se amar, você não vai amar o próximo. Se você não se ajudar, você não vai ajudar o próximo. Se você não se libertar, você não vai libertar o próximo. Se você não levantar, você não vai levantar o próximo. Entende? Essa é a conclusão que eu cheguei desse livro. Incrivelmente, não sei se tem muito a ver com isso. Eu vou deixar o link desse livro na descrição. Cara, ele é um livro pequeno, ele tem menos de 100 páginas.
Eu li ele, eu cheguei do trabalho e li ele antes de dormir. Eu li ele inteiro num dia, porque assim, é um livro excelente e te deixa, você fecha esse livro, é que nem um filme bom, aquele filme que tem um plot twist muito... A Ilha do Medo, vocês assistiram A Ilha do Medo? Fica essa indicação aqui também. Que acaba o filme e você fica pelo menos uma semana pensando sobre o final desse filme. Foi isso aqui nesse livro aqui. Eu fiquei meio mal essa semana, por isso que eu não postei. Mal não de saúde, eu não fico doente, né? Eu fico mal às vezes de cabeça, mas na questão de cansaço, também não tenho depressão nem nada disso. Fiquei um pouco triste essa semana por algumas coisas, mas eu fiquei feliz por sentir tristeza, porque todo sentimento é bom. É uma conclusão que eu cheguei também. Isso já acabou o assunto do vídeo, tô só desabafando um pouco e me explicando. Porque todo sentimento é bom, todo sentimento é bom, por isso que vicia. A tristeza, ela se torna um vício até virar uma depressão, né? Tipo, a tristeza é aconchegante, né? Quando, segunda-feira especificamente, eu me senti muito triste, e aí eu pensei, nossa, mas como é bom, né? Se ficar assim, se sentindo tristinho e se vitimizar. Se eu pudesse, eu ficava assim a semana toda, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que sentir o lado bom de estar sentindo alguma coisa e vencer isso rápido. Até a euforia, até a alegria é isso também. A gente tem que saber dosar, sabe? Eu acho que o sentido de se conhecer é que você vai acabar sabendo controlar um pouco seus sentimentos. Não quando ele vem, mas a intensidade deles e o tempo que eles ficam, sabe? Enfim, é isso. É isso que eu concluí dessa leitura e dessa semana que eu tive. Quando eu queria muito gravar vídeo todo dia, até porque isso significaria o sucesso do canal. Eu queria muito falar de assuntos que estão no hype, tipo a eleição do Trump. Eu queria ter falado do julgamento do Puff Daddy, queria ter falado do caso do Vini Jr. quando aconteceu o cancelamento do Thiago Leifert, porque isso vai levar o canal a crescer cada vez mais e tal, e é o que eu quero também. Mas eu não vou fazer o que eu não quero, sabe? Eu não vou fazer as coisas só por hype ou falar por falar. Não quero, eu quero falar coisas que eu acredito. E outra coisa que eu pensei também, que vai entrar nesse assunto também pra encerrar, é que, por exemplo, eu fiquei mal essa semana e não quis gravar. Só que eu fui trabalhar todo santo dia. É muito engraçado, né? Porque o compromisso que a gente tem com o outro é muito maior que o compromisso que a gente tem com a gente de vez em quando, né? Mesmo mal, eu vou trabalhar. Eu acho que eu trabalho há quase 15 anos. Eu faltei duas vezes do trabalho em 15 anos por causa de questão de saúde. 2 vezes, 2 dias, não foi nem... eu já tive acidente também, fiquei mais tempo, mas sempre foi por questão de saúde. 2, 3 vezes, sempre foi por questão de saúde. E quando é meu sonho, quando é uma coisa que eu acredito de verdade, que vai me trazer liberdade e felicidade, eu tô mal, eu não vou fazer. Mas pra encher o bolso de um terceiro de dinheiro, eu tô lá todo santo dia. É engraçado, né, a prioridade que a gente dá pros outros. É isso, a gente tem que se priorizar primeiro. A gente tem que se ajudar pra poder ajudar os outros. Não tem outro caminho. Se você quiser furar essa fila aí, se quiser pegar esse atalho e querer ajudar todo mundo primeiro, a chance de você se ferrar provavelmente vai ser muito grande. Mas é isso. É mais um desabafo, queria responder esse comentário, porque nesse momento de tristeza, acho que foi na segunda-feira que eu tirei esse print, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu tô pensando agora, sabe? Sobre lealdade, sobre a utilidade que a gente tem na vida das pessoas, o fato das pessoas gostarem da gente, que nem ele falou, por interesse, porque a gente... Quando a gente não é mais útil, a gente não é tão... Isso eu passei muito na minha vida, a gente não tem tanta gente em volta, assim. Eu costumava pensar que eu tinha muitos amigos, mas quando eu parei de fazer festa, quando eu parei de agradar todo mundo, de repente já não gostavam tanto de mim, assim, entendeu? Então, quando eu parei de ser útil, perdi a lealdade de muita gente. Mas é isso, a lição é essa, o link vai estar na descrição, todo livro que eu indicar pra vocês, eu vou deixar o link na descrição. Eu acho uma forma honesta de ganhar um dinheiro, porque... R$14, eu devo ganhar 40 centavos, sei lá. Mas eu acho melhor do que divulgar tigrinho e te fazer tomar decisões erradas, aí, divulgar curso que eu não acredito. Então, essa é a forma que eu achei de tentar ganhar um dinheiro sem prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, né? Isso aqui vai ser edificante. Eu tô lendo um outro livro que eu vou falar talvez num próximo vídeo e eu vou indicar pra vocês também. É outro livro pequeno, mas nesse tipo aqui também. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um desabafo do que um conteúdo, um assunto em si. Mas espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu agradeço muito pelo seu tempo. Quero pedir, eu tô esquecendo muito, mas eu quero pedir o like, a inscrição, se você puder, tá? Tem outra coisa também que chamou Valeu Demais, um botãozinho, um coraçãozinho, que eu interpreto assim. Se você tá passando na rua e viu um artista que te entreteve, eu acho que ele merece uma moedinha, porque é o trabalho dele. Então, eu acho outro jeito honesto de tentar ganhar um pouquinho mais e dar mais relevância pro vídeo também, porque o YouTube entende que tá dando relevância. Então, se você puder, qualquer 50 centavos, R$1, ajuda tanto financeiramente, óbvio, tanto na relevância do canal. É o jeito que eu achei de crescer sem ter que falar de hype, de coisa que eu não acredito. E divulgar coisa que eu não acredito também. Então é isso. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Link tá na descrição. Tamo junto e tchau.